Pode sim. Bom, então, boa tarde, meu nome é Ana Letícia e eu vou falar sobre a influência do tabagismo nos tecidos periodontais. O trabalho ele foi orientado pela professora Ana Cláudia, que é a professora doutora Ana Cláudia, que está associada ao Departamento de Prótese Bucofacial da UFPR. Bom, patologias no periodonto, elas são infecções causadas por micro-organismos contidos na placa e no biofilme dental. Podemos definir como placa uma camada grudenta incolor de bactérias que forma uma certa consistência em nossos dentes, próximo às margens gengivais. E o fumo, por sua vez, ele tem como um reflexo a maior perda de extensão periodontal e, consequentemente, de dentes, né? Então, assim, além do tratamento periodontal não cirúrgico, o cirúrgico e a terapia periodontal de suporte têm seus resultados prejudicados pelo tabaco, diminuindo as chances de sucesso para o restabelecimento de saúde do tecido. Nessa perspectiva, é preciso avaliar a influência do tabagismo nos tecidos periodontais. O objetivo do trabalho vinha a ser relatar a influência do tabagismo nas alterações morfopatológicas do epitélio bucal, com ênfase nos tecidos periodontais. A metodologia utilizada foi uma revisão de literatura integrativa, que foi realizada seguindo os preceitos exploratórios através da análise de dados documentais dos artigos obtidos dos anos de 2010 a 2019, os quais foram utilizados as bases de dados de Biblioteca Virtual de Saúde, Cogumelo e Cielo. E foram utilizados para tal fim critérios de inclusão como estudos em humanos e artigos publicados na língua portuguesa. Bom, os resultados. Os tabagistas, né, os fumantes, eles são dotados de um alto índice de bactérias patogênicas que modulam diretamente a ecologia subgingival, o que favorece a colonização de patógenos no periodonto. Essa droga, o fumo, ele propicia efeitos de vasoconstrictores que reduz o fluxo sanguíneo de forma crônica e causa efeitos citotóxicos sobre os tecidos e as células, afetando os fibroblastos. Além disso, ele vem alterar a microbiota patógena, aumentando a fagocitose de neutrófilos e diminuindo a quantidade de linfócitos e reduzindo a quantidade de anticorpos salivares. Na odontologia, mostrou-se características clínicas como a presença de tártaro, alteração no epitélio e no tecido conjuntivo, cor da gengiva, mobilidade dentária e perda óssea. A conclusão: o tabagismo é um tipo de fator de risco para a saúde e está aliado a questões genéticas e à supressão do sistema imunológico do indivíduo e pode acentuar a prevalência do desenvolvimento de doenças periodontais. Sendo assim, o tecido ósseo, o tecido conjuntivo, o tecido epitelial, a microbiota, o sistema imunológico, todos esses fatores eles são alterados através do fumo do indivíduo, do paciente. Então, é necessário que seja estudado a influência, a interferência odontológica baseada nas medidas preventivas dos pacientes quanto aos riscos e aos hábitos que o fumante ele se expõe. É isso. Boa tarde. Eu já posso iniciar as observações? Pode sim, pode iniciar. Primeiramente, eu parabenizo pelo trabalho. Foi bem esclarecedor. A explicação foi boa. Eu tenho só algumas pontuações para fazer, até devido ao tempo, né? Que a gente tem um tempo curtinho. Eu vi que você citou que o tabagismo ele aumenta a susceptibilidade a diversos micro-organismos. Eu queria saber se esses artigos que você leu já citou algum grupo de micro-organismos que é mais frequente, que ocorre devido também a esse uso excessivo do cigarro, para até poder vir a tomar medidas profiláticas mais pontuais, já direcionado para um certo micro-organismo. Certo. Vamos lá.
os micro-organismos geralmente é que tá tendo interferência. O microfone. Pronto, agora consegui ouvir. Então, vê só. Dentre os artigos que eu li, os principais micro-organismos que afetam a placa, o biofilme, né? Que afetam a cavidade oral, são as bactérias patógenas, certo? E elas influenciam, elas alteram o biofilme bucal e causam doenças, principalmente periodontites. O artigo, ou até você própria, tem algum efeito, algum tratamento diferenciado que possa se fazer nesses pacientes, já que a gente sabe que esse uso do tabagismo é um grande problema. Se tem um tratamento diferenciado para esses pacientes, a frequência desses pacientes ela tem que ser maior junto ao profissional da odontologia. Como funciona basicamente essa questão? Tá. Acredito que no caso. Então, bom, vê só. Eu acredito que no caso, no que se refere ao fumo, né? Medida profilática seria o quê? Vamos dizer assim. Seria se abster, mas isso não existe no caso, né? Então aí a higienização bucal seria necessário no espaço de tempo, né, do fumo, vamos dizer assim, para uma medida preventiva. Porém, quando se trata de curativa, né, vamos dizer assim, do diagnóstico da cura, a gente vê a presença muito de tártaros no epitélio bucal, a gente vê muito, e no tecido conjuntivo, a gente vê muito, como é que posso dizer, a mudança da cor da gengiva, certo? A perda óssea. Então, isso são diagnósticos. Então, isso são consequências, né? Vamos dizer assim, do fumo, certo? Eu respondi a pergunta? Respondeu sim. Estou satisfeito com as respostas. Obrigado e, mais uma vez, parabéns pela apresentação e pelo trabalho. Obrigada. Vou colocar teu próximo trabalho, tá, Letícia? Tá bom. A Gabriela prefere avaliar esse próximo? Posso a gente vai fazer intercalar. Tá Pronto, certo. Pode ser. Calma. Bom, pode começar, Letícia. Obrigada. Boa tarde. Bem, eu sou Ana Letícia e eu vou falar sobre a importância das células troncos, mesenquimais, e sua aplicabilidade na regeneração tecidual odontológica. Bom, a polpa dentária ela vem a ser uma estrutura que é localizada na parte interna do dente. É formada por tecido conjuntivo frouxo, ou seja, é uma região altamente vascularizada, altamente irrigada e nervada, certo? Também é um ambiente que ele é rico em células troncos mesenquimais, que são aquelas que têm um alto poder de diferenciação celular. São células mesenquimais que são encontradas na região periodontal e na polpa do dente especial de dentes que são decíduos, certo? E todas essas células apresentam uma capacidade de regenerativa dos tecidos humanos. Bom, o objetivo do trabalho vem a ser esclarecer a importância da engenharia tecidual, para o estudo das células troncos na área odontológica. Bom, foram utilizados artigos para a construção dessa revisão de literatura dos anos de 2016 a 2020, na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde, PubMed e Cielo. Os estudos sobre os critérios de inclusão foram utilizados como estudos sobre a importância das células tronco mesenquimais na polpa dentária e sua aplicabilidade na regeneração tecidual. E os artigos eles foram encontrados nas línguas inglesa e portuguesa. Para os resultados. Então, a gente sabe que o sistema estomatognático é uma das fontes mais ricas de células tronco adulta de todo o corpo. E nisso existem muitas possibilidades de empregar técnicas que as utilizem e as façam
úteis, no caso, né? E nisso estão inseridas a utilização das células-tronco na perda dentária, por doenças periodontais ou cáries, para evitar a reabsorção óssea, estudos experimentais de células-tronco mesenquimais, eles mediaram a osteogênese de 2 a 14 semanas após o enxerto, o que reflete em resultados positivos para a sua aplicação. A utilização de células-tronco na regeneração a aplicação de células-tronco na regeneração da polpa em tratamentos de canais esvaziados fazem com que o espaçamento do canal radicular volte a estar preenchido pelo tecido pulpar. Porém, contudo, ainda não foi possível garantir um adequado suprimento sanguíneo após a remoção da polpa. E a utilização de células-tronco na elaboração de implantes não metálicos para se obter uma raiz dentária biológica promovendo uma remorfogênese dental. Então, assim, a morfogênese desse tecido, ela depende de fatores de crescimento e interações teciduais, certo? E que ainda não são completamente conhecidas. Para isso, para a substituição na íntegra desses tecidos dentais perdidos, sob o ponto de vista biológico, estético e funcional, além das limitações de próteses e implantes que ocorrem, né? A engenharia tecidual, ela utiliza-se das células-tronco para a capacidade de representá-los em outros aspectos. Então, assim, a ausência dentária pode resultar em um movimento dos dentes remanescentes, o que dificulta a fonação, a mastigação e causa o desequilíbrio na musculatura, desencadeando o comprimento estético e altera o bem-estar físico e psicológico do paciente. Conclui, portanto, que a fonte dos dentes são uma fonte de células-troncos altamente proliferativas que tem um alto poder de diferenciação que tem um alto poder de diferenciação celular, o que contribui para a resolução de patologias dentárias e não dentárias, certo? E dessa maneira torna-se clara a necessidade de criar protocolos e medidas ótimas de criopreservação dessas células, para além dos bancos que possam ser armazenadas essas células e para que futuramente possam ser utilizadas caso haja necessário. É isso. Ok, Ana. Eu gostaria de lhe parabenizar, tá certo? O trabalho foi muito bem escrito e você apresentou muito bem. Embora eu acredite que se você tivesse feito esse resumo em sua equipe de uma maneira mais didática, iria facilitar um pouquinho tanto a sua apresentação, como a gente que está assistindo também. Porque eu achei um texto muito longo, muito escrito, você até, na hora da própria apresentação, na hora de leitura, tentava acompanhar e ficou um pouquinho difícil. Então, se tivesse uma forma mais esquemática, mais didática, acho que facilitaria tanto o nosso entendimento como a sua apresentação, tá certo? Então, fica um aprendizado para os próximos trabalhos que você for apresentar, tá bom? Eu só queria que você falasse um pouquinho, já que eu achei que ficou um pouquinho preso nessa leitura mais científica, na prática atual, dentro da odontologia, onde é que vocês utilizam isso, a questão das células-troncos, se já é muito utilizado, ou se não, se ainda é uma perspectiva futura, que você falasse com suas palavras mesmo, para a gente entender melhor a conclusão do estudo. Tá. O que eu entendi, baseado nas leituras dos artigos, que é uma prática que ela precisa, assim, ser mais estudada, para que, de fato, ela possa ser melhor aplicada, vamos dizer, no dia a dia e nos casos clínicos, né? Como é que eu posso dizer? Que são necessários para a utilização, que eles possam ser aplicados. Tá entendendo? Entendi. Então, é como se realmente, na prática, hoje em dia, ainda não é muito bem aplicado as células-troncos, mas que é uma futura área muito prospectiva para ser utilizada, certo? Uhum. Ok. Então é isso, Ana. Eu gostaria mais uma vez de parabenizar, tá certo? Estou satisfeita com sua apresentação. Obrigada.
A gente pode ir para o primeiro trabalho da lista, que é Erla. Eu acho que Erla ainda está apresentando o trabalho na outra sala. A gente pode passar para o próximo trabalho e quando Erla voltar, aí ela coloca. Tá A certo. gente coloca o nome dela. Vou passar para o próximo, então. Esse é o trabalho de Ana Caroline Oliveira. Eu não vi ela por aqui. Tem outra pessoa que vai apresentar por ela? Se tiver com problema de ligar o microfone, fala no chat que a gente te ajuda. Eu acho que a Ana Caroline também não tá, não. Passamos para o próximo, então. Tudo bem? Élica é o próximo, né? Élica. Isso, tô aqui. Vocês estão me Já ouvindo? vai na câmera e se preparando, Élica. Tá certo. Quando puder ligar o cronômetro é só dizer, tá? Ok. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Estamos ouvindo sim. Ok. Pode começar. Sim, para mim tá Boa ok. tarde, meu nome é Élica Milena, sou aluna do quinto período de odontologia da UFPE e eu vou abordar sobre a periodontite como fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Esse tema é bastante relevante porque tanto a periodontite como as doenças cardiovasculares são doenças bastante prevalentes na sociedade. Então, a periodontite ela pode ser definida como uma doença de caráter infeccioso inflamatório que atinge os tecidos periodontais e, a depender do grau de patogenicidade das bactérias orais e da resposta imunológica do indivíduo, ela pode afetar também os tecidos de sustentação e causar perda de inserção dentária. Já as doenças cardiovasculares, elas podem ser definidas como alterações no sistema circulatório, onde há um bloqueio da passagem do sangue, que pode ser causada, por exemplo, pelo acúmulo de placas gordurosas, né, impedindo com que o sangue passe pelos vasos e chegue até o coração, como é o caso da aterosclerose, que é uma doença sistêmica e que tem como um fator de risco adicional a inflamação. Por isso, a literatura sugere que há uma forte associação entre a periodontite e as doenças cardiovasculares. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é justamente informar, né, quais são os principais mecanismos biológicos que explicam essa associação. Para desenvolver o trabalho, foi feita uma revisão de literatura do tipo integrativa, no período de abril de 2020, nas bases de dados BVS, PubMed e Biblioteca Virtual Cielo. Inicialmente foram encontrados 136 artigos nos resultados, onde foram excluídos artigos que não estavam disponíveis na íntegra, bem como artigos repetidos. E dessa forma, a amostra final consistiu em 10 artigos como referencial teórico, onde foi possível observar um consenso entre todos os artigos selecionados, que destacaram os seguintes mecanismos biológicos: bacteremia transitória, patógenos periodontais em placas de ateroma, patógenos periodontais interferindo na fisiopatologia da aterosclerose, aumento da produção dos mediadores inflamatórios, hiperlipidemia e genética. Então, como nós já falamos, a periodontite ela é uma doença de caráter infeccioso inflamatório e
ela atinge, então, né, os tecidos periodontais e se manifesta inicialmente como inflamações gengivais e, posteriormente, a formação de bolsas periodontais, onde há o crescimento e o desenvolvimento de patógenos periodontais gram-negativos. Dessa forma, em atividades práticas do dia a dia, como escovação, uso do fio dental, pode ocorrer o rompimento dessas bolsas periodontais e o acesso dessas bactérias até a circulação. Isso explica a bacteremia. Né? E na periodontite, a bacteremia ela é mais frequente, ela é de maior duração e envolve bactérias muito mais virulentas. Um exemplo muito comum de doença cardiovascular causada pela periodontite é a endocardite bacteriana, quando há o acesso dessas bactérias periodontais no coração, causando uma infecção no endocárdio, principalmente na porção valvar. Há evidências também de presença de patógenos periodontais em placas de ateroma. Isso é comprovado porque foram feitos estudos e identificaram a presença de traços de DNA, RNA e antígenos bacterianos orais periodontais em placas de ateroma. Então, uma vez que esses patógenos periodontais eles caem na circulação e entram nos vasos, eles podem interferir no processo fisiopatológico da aterosclerose. Há evidências de que a bactéria periodontal gram-negativa Porphyromonas gengivales, ela induz a formação de estrias gordurosas na aorta, provocando lesões nesse vaso e acelerando a aterosclerose. Outro mecanismo também muito importante é o aumento dos mediadores inflamatórios, né? Na periodontite, há um aumento das citocinas pró-inflamatórias como resposta do hospedeiro a esse processo infeccioso, e, consequentemente, a liberação de proteína C reativa, que é um importante biomarcador inflamatório que induz as células musculares lisas dos vasos endoteliais a proliferarem, o que já é um processo comum da formação das placas de ateroma na aterosclerose. Outro mecanismo também importante é a hiperlipidemia, né, que é a associação da periodontite com a hiperlipidemia está associada à liberação das citocinas pró-inflamatórias que alteram o metabolismo lipídico e dessa forma causa a hiperlipidemia. Nos pacientes, então, com periodontite, há o aumento dos níveis séricos de colesterol, triglicerídeos, lipoproteínas e fosfolipase A2. E é comprovado que as lipoproteínas associadas à fosfolipase A2 formam uma enzima que são um importante fator de risco para o desenvolvimento do risco cardiovascular. E para terminar, né, o último mecanismo biológico comprovado são o genético, né, que existem fatores genéticos comuns entre a periodontite e as doenças cardiovasculares. Então, dessa forma, a partir de todos os mecanismos que foram abordados, fica claro que essa associação ela é evidente e é importante que o cirurgião dentista ele tenha uma visão mais aberta sobre isso, ele aplique o diagnóstico periodontal eficaz e também olhe para o paciente não com uma visão limitada da saúde bucal apenas, mas de toda a sua saúde sistêmica. Obrigada. Boa tarde, Érica. Eu gostaria de parabenizar pelo trabalho. Eu, particularmente, gosto muito de revisões, porque é onde a gente vai se inteirar com aquele tema, onde vai surgir novas lacunas e pontos para a gente desenvolver as pesquisas, principalmente nesses campos onde se está muito conhecimento, está ainda em muitas fases experimentais, e esse conhecimento direto da prática. Mas foi bastante esclarecedor, tanto sua apresentação quanto seu trabalho em si. Eu queria saber de você se você encontrou alguma limitação durante a leitura desses artigos. Eu vi que um dos critérios de exclusão foi os artigos que você não conseguiu baixar, provavelmente porque eram pagos. Eu não entendi muito bem essa parte. Os artigos que não estavam disponíveis, né, que eu não encontrei gratuitamente nas bases de dados. Mas, assim, todos os artigos que eu encontrei disponíveis apresentaram de forma muito clara esses mecanismos biológicos, né, que explicam essa associação e foi muito tranquilo de desenvolver. Entendi. Eu não sei se é por conta da pandemia agora, mas a própria universidade ela disponibiliza um tipo de acesso para esses artigos. Se você pesquisar direitinho junto com o orientador, você consegue pegar esses artigos que a própria universidade consegue disponibilizar para você. Aí
conseguiria complementar bem mais essa sua pesquisa. Além disso, que tipo de lacuna que você observou ou algum tipo de trabalho que você poderia sugerir para completar esse entendimento na literatura? Não sei se você consegue sugerir algum, se você ainda sentiu falta de alguma coisa. Então, eu acredito que não, na verdade, todos os mecanismos biológicos que eu observei, né, nos estudos, claro que não deu para apresentar mais, porque o tempo foi bem limitado, não deu para me aprofundar mais, mas eu acredito que esses foram bons, já deu para desenvolver legal. Tá certo. Para mim tá tudo ok. Mais uma vez, parabéns pela pesquisa, pelo projeto. Obrigada. Ela já está presente aqui na sala. Sim, Pronto, vou colocar o seu agora. tá certo, obrigada. Vou só ligar a câmera. Tá certo. Pronto. Posso iniciar? Pode sim. Boa tarde a todos. Eu me chamo Erla Sofia Salles de Mello e sou estudante do 5º período do curso de Odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e vou apresentar o trabalho intitulado Prevalência de hipersensibilidade dentinária e sua relação com lesões cervicais não cariosas. Bom, a hipersensibilidade dentinária é uma queixa cada vez mais comum dos pacientes no dia a dia clínico odontológico e ela se caracteriza por uma dor súbita e aguda de curta duração que ocorre logo após a exposição dos túbulos dentinários a diversos estímulos, sendo os principais deles químicos, mecânicos e térmicos. A etiologia da hipersensibilidade é multifatorial, entretanto, tem sido estudada sua associação com a presença das lesões cervicais não cariosas, devido à perda de estrutura dentária que ocorre nessa doença. Como objetivo do trabalho, nós tivemos conduzir uma revisão de literatura a respeito da prevalência de hipersensibilidade dentinária e sua possível relação com lesões cervicais não cariosas, de modo a identificar os fatores que mais comumente as originam. Pode passar. Bom, com relação à metodologia, as bases de dados que nós utilizamos foram Cielo, Lilac e PubMed. Os descritores foram hipersensibilidade dentinária, lesões cervicais não cariosas, prevalência e etiologia. E aí nós obtivemos, inicialmente, encontramos 342 artigos. E aí os critérios de inclusão utilizados foram estudos publicados nos últimos 10 anos, disponíveis na íntegra e em língua portuguesa. Como critérios de exclusão, nós utilizamos as duplicatas e os artigos que não abordaram a etiologia e a prevalência das doenças estudadas. Por exemplo, artigos que abordavam tratamento apenas. Então, 12 artigos foram selecionados para compor nosso referencial teórico, sendo 6 deles artigos de pesquisa e 6 artigos de revisão. Pode passar. Então, com relação aos resultados, a gente observou que a prevalência de hipersensibilidade dentinária é bastante variável na população, podendo variar de 4% a 74% e sendo mais comum em mulheres e em dentes pré-molares, E com relação às lesões cervicais não cariosas, essas atingem principalmente a face vestibular dos dentes posteriores e são os dentes mais comumente atingidos são os pré-molares inferiores. Então, o que é que a gente pode observar nessa imagem? Só um momento. Um panorama de envelhecimento precoce dos dentes na população. Então, muitas vezes, o paciente de 18, 19 anos aparece na clínica com uma lesão cervical não cariosa dessas, Então, a gente pode observar que a etiologia dessa doença é multifatorial e os fatores comuns que podem originá-las, principalmente, é a escovação incorreta, inadequada, associada ao uso de uma dieta ácida e de um creme dental abrasivo.
Então, o paciente faz o uso faz uma dieta extremamente ácida, porque a gente nota uma tendência da população a mudar os hábitos e a ter um hábito mais saudável ultimamente. Então, consumindo muitos alimentos cítricos, né? E logo após, utilizando uma escovação abrasiva, o que faz haver essa perda de estrutura dentária. E também interferências oclusais e hábitos parafuncionais, como o apertamento e o bruxismo, também estão muito presentes. Então, esse bruxismo, por exemplo, e o apertamento, eles estão muito ligados até a fatores psicológicos do indivíduo, né? Então, talvez uma interação multiprofissional com terapeutas, né, psicólogos, também pudesse auxiliar nesse tratamento. Pode passar. Então, nesse contexto, a gente destaca a necessidade do cirurgião dentista compreender a origem multifatorial dessas condições, que muitas vezes existe a necessidade até de muitos outros profissionais estarem envolvidos também, como já foi falado, inclusive o refluxo gastroesofágico também contribui para essa erosão dentária, que eu esqueci de mencionar, e dessa forma o cirurgião dentista vai poder atuar de forma mais assertiva no diagnóstico e corrigir os hábitos relacionados, promovendo um tratamento adequado. Porque aí ele não vai simplesmente tratar o dente, né, a fazer uma restauração, por exemplo, mas ele vai tirar o fator causal, que é o importante. Então, a hipersensibilidade dentinária tem uma prevalência variável na população, podemos concluir, e ela atinge mais comumente o sexo feminino e os dentes premolares. E, embora ainda não haja uma mensuração exata, existe sim uma correlação frequente entre hipersensibilidade dentinária e lesões cervicais não cariosas. Assim, nós destacamos como fatores etiológicos comuns a ambas a escovação incorreta associada a uma dieta rica em ácidos, forças oclusais excessivas e hábitos parafuncionais. Obrigada a todos. Oi, Erla, tudo bom? Tudo bem. Olha, parabéns, tá, pela tua apresentação, eu gostei muito, você elucidou muito bem e eu adorei. O trabalho também está muito bem escrito, então parabenizo a todos do grupo que participaram. Eu só tenho algumas sugestões a fazer. Primeiramente, eu fiquei um pouquinho decepcionada quando eu vi a questão dos apenas artigos em português adicionados na revisão. A gente sabe da importância de como é rica a literatura estrangeira, né, internacional, principalmente com artigos em língua inglesa, e acredito que tempo para executar, para fazer a revisão, realmente facilita com os estudos em português, mas isso não deixa de ser uma limitação do resumo de vocês, certo? Outra coisa que eu parabenizo é que você colocou bem direitinho os critérios de inclusão, critérios de exclusão. Eu já li muitos resumos e realmente vocês foram um dos poucos que colocaram isso bem direitinho, então parabéns. Eu só queria realmente indagar em relação a essa questão da dieta ácida, mulher, porque eu sou nutricionista. E quando eu vi tu falando assim, o consumo de alimentos cítricos, então eu acho que assim, eu deixo até para o grupo tentar se aprofundar um pouquinho nisso. Eu vou até pedir para tu discorrer um pouco, porque os alimentos cítricos, não existe fruta que seja mais cítrica do que nenhum pH do nosso corpo. Inclusive, tá entendendo? A gente não vê muito na literatura, realmente, só se for uma pessoa que só come coisas cítricas, então tem que ter cuidado com essa orientação, até porque o consumo de frutas cítricas está associado a um hábito saudável e que, de fato, é muito difícil ser um fator etiológico único dessa maior erosão. Então, tem que ter cuidado com essa orientação, tá certo? Em relação ao refluxo, concordo, realmente. O pH do estômago é muito ácido em relação ao pH da boca e isso, de fato, pode estar influenciando. Aí eu só queria realmente que tu falasse mais sobre o que é que vocês leem em relação à dieta, a influência da dieta na etiologia da doença, para a gente poder entrar em alguma conclusão ou estudar mais em relação a isso. Bom, inclusive, acho que me expressei mal, mas seriam principalmente alimentos mais ácidos. E aí eu dou destaque ao limão, por exemplo. Eu não tive muito tempo para falar tudo que eu queria, então eu me confundi um pouco. Mas hoje em dia a gente vê que todo mundo está buscando um corpo mais saudável, né? Um estilo de vida mais saudável. Quando você faz o uso, por exemplo, o vinagre é ácido também.
e a gente usa na salada. Então, logo após fazer a ingestão de um alimento ácido, o paciente vai lá e faz a escovação com creme dental abrasivo, o que faz ocorrer a perda de estrutura dentária, entendeu? Então, são não um fator isolado, mas múltiplos fatores. Eu diria mais que o fator isolado seria o refluxo ou distúrbios gastrointestinais. Então, é mais essa questão aí da alimentação associada ao creme dental abrasivo, porque o paciente ele não faz, nem ao menos, muitas vezes ele não é orientado, né? Inclusive para você que é nutricionista. É isso que a gente também está buscando, por exemplo, o próprio nutricionista interligar e dizer ao paciente, olha, você faz uma dieta saudável, você usa alimentos ácidos, né? Ingere alimentos ácidos. Então, logo depois, faça um bochecho com água, não vá diretamente escovar os dentes, porque isso é muito abrasivo para o dente, junto com o creme dental, entendeu? E ocorre essa perda de estrutura dentária. Então, é realmente algo que está acontecendo muito e que seria, talvez, até o novo açúcar para os dentistas seria o ácido de muitos alimentos, porque pacientes jovens estão tendo esse envelhecimento precoce bucal. Eu tenho, por exemplo. Sim, entendo. Então, eu acho que talvez seja esse costume, porque, assim, incluir alguns alimentos ácidos numa rotina normal, tipo colocar um vinagre na salada, é diferente do que muita gente hoje em dia está se fazendo o quê? Vinagre é bom, então toma uma colher de sopa de vinagre, coloca na boca. Limão é bom, então pega o limão puro lá, super ácido e coloca na boca logo. Show do limão logo ao acordar, entendeu? E aí vai escovar os dentes logo depois. É muito prejudicial, muito. Entendi. A gente está falando muito nisso. Entendi. E, por exemplo, também o uso de um canudo quando você toma um suco de limão. Já ajuda muito, entendeu? É uma dica, já é uma coisa simples, né? Que a gente pode fazer. Então, pronto. Muito obrigada pelas dicas. Eu acho que a gente acabou o tempo, então lhe parabenizo mais uma vez, tá certo? Adorei fazer essa troca, adorei sua interação em relação à equipe multidisciplinar e parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Em seguida seria a Ana Caroline, mas eu acredito que ela não está aqui. Então, podemos passar para Dara Karen? Sim. Ok, Dara. Pode começar, pode se preparar. Posso começar? Pode sim. Boa tarde, me chamo Dara Karen, sou estudante de odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Estou no 5º período e nesse momento vou apresentar sobre se existe uma relação entre periodontite e artrite reumatoide. Esse meu trabalho é uma revisão de literatura. Bem, a periodontite ela é uma inflamação crônica que ocorre devido a um acúmulo de micro-organismos no suco gengival, principalmente pelas bactérias anaeróbias gram-negativas, como a Porphyromonas gengivalis. Essa bactéria, ela acumulada no suco gengival, vai causar uma inflamação crônica, fazendo com que ocorra uma destruição do tecido periodontal. Essa enzima, essa bactéria, ela tem uma enzima chamada PAD, e essa enzima ela faz uma citrulinização de peptídeos da arginina em citrulina. E essa citrulinização, ela é compatível também com a doença artrite reumatoide, ou seja, possui a mesma fisiopatogênese da doença. A artrite reumatoide é uma doença autoimune de caráter crônico que ocorre nas articulações sinoviais. Pode passar. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a relação entre a periodontite e a artrite reumatoide por meio de uma revisão de literatura. A metodologia ela foi um estudo qualitativo
bibliográfico tipo revisão integrativa. As bases de dados utilizadas foram o BDTD, BVS, NBC, Science Direct, Periódico CAPES e Cielo. Os descritores que foram utilizados foi artrite reumatoide e periodontite. Foram incluídos estudos a partir do ano de publicação de 2004 nos idiomas inglês e português. No total, foi selecionado 4 dissertações e 6 artigos científicos. Pode passar. Bem, e como resultado dessa pesquisa, foi elucidado que, por meio de estudos experimentais e de estudos de mecanismos biológicos, sugere-se que a periodontite ela pode influenciar a progressão da artrite reumatoide. Então, como é que vai ocorrer essa relação de influência? A periodontite ela vai resultar em uma bacteremia e endotoxemias, desencadeando uma série de eventos imunológicos, dentre eles a produção do fator reumatoide, que é um alto anticorpo, e superantígenos como a citrulina. Enquanto que a artrite reumatoide, ao modular a resposta imune do hospedeiro, pode aumentar a suscetibilidade à doença periodontal devido à produção de citocinas como a interleucina 1, o fator de necrose tumoral e a interleucina 6. Ou seja, a periodontite, ao produzir o fator reumatoide, vai estimular o aparecimento da artrite reumatoide. O fator reumatoide vai estimular o aparecimento da doença artrite reumatoide, enquanto que a artrite reumatoide, ao produzir interleucina 1, fator de necrose tumoral e interleucina 6, pode contribuir para um agravamento da periodontite, tendo em vista que essas citocinas são citocinas que estão no processo inflamatório. Pode passar. Então, para detalhar melhor um pouco, como é que ocorre essa relação? A resposta imunitária na gengiva, ela vai fazer com que células polimórficas nucleares, macrófagos, neutrófilos e anticorpos estejam nesse local, ocorrendo então a liberação da enzima PAD intracelular, que normalmente nós, em várias reações fisiológicas, nós temos essa enzima que faz essa citrulinização. Porém, como também a bactéria Porphyromonas gingivalis faz com que converta a ginina em citrulina, então existe uma quebra dessa tolerância imunológica. Então, normalmente, pessoas que possuem já predisposição genética, como o alelo leucocitário humano, HLA, DRB1S2, essas pessoas tendem, então, a serem acometidas pela artrite reumatoide, tendo em vista que, pode abaixar um pouco, tendo em vista que esses autoanticorpos eles irão chegar na articulação, fazendo com que ocorra da mesma forma a liberação da PAD intracelular, e essa liberação da PAD intracelular que converte a ginina em citrulina irá se acumular dentro dessas articulações, causando inflamação crônica que é caracterizada pela artrite reumatoide. Pode passar. Então, como resultado também dessas pesquisas através de exame clínico de pacientes que tiveram artrite reumatoide e periodontite, pode ser observado que esses pacientes tinham maior acometimento de profundidade de sonagem mais elevado, tinham sítios com sangramento à sondagem, tinham maiores índices de placa bacteriana, pode abaixar. Também eles tinham maiores recorrências de sítios com perda de extensão maior ou igual a 5 milímetros. Eles tinham também periodontite moderada e severa, quadros mais severos de reabsorção óssea. Então, sugere-se também que o tratamento periodontal não cirúrgico, tanto o alisamento quanto a raspagem supra- e subgengival, pode ter um efeito benéfico sobre a atividade da artrite reumatoide. Pode passar? Então, para concluir, respondendo ao tema, ao título desse trabalho, sim, há uma possibilidade da relação bidirecional entre artrite reumatoide e periodontite e que também necessita de mais estudo que estabeleçam como a prevenção e as formas de tratamento dessas condições, elas estão relacionadas. Agradeço. Boa tarde. Parabéns pelo estudo. Tem uma ótima didática, gostei bastante do banner, ficou bastante visual, com bastante imagens, a questão da metodologia por fluxograma. Só senti falta um pouquinho dos critérios de inclusão e exclusão, que é muito importante, principalmente nesses estudos de revisão de literatura. Cada vez mais a gente vem vendo que essas doenças elas são multifatoriais e estão cada vez mais interligadas. Então, principalmente nesse caso da periodontite com outras doenças inflamatórias e crônicas. Então,
Eu queria saber de você se desses pacientes, eles, como já é bem estabelecido essa questão dos anticorpos que são produzidos, as citocinas, se existe alguma perspectiva de um marcador que possa identificar precocemente a evolução desses pacientes, para quem vai desenvolver um quadro mais grave, quem não vai, ou até também a utilização de um anti-inflamatório que diminua esse quadro de gravidade desses indivíduos. Eu não sei se você chegou a ler alguma coisa nos artigos. Como eu não sou da área, então é mais dúvidas minhas mesmo do que de fato críticas. Bem, vê só. Em relação a essa predisposição, na verdade, como é uma predisposição genética, é preciso então fazer para saber se o indivíduo tem já essa predisposição, é preciso fazer um exame genético para saber se já tem essa predisposição, ou pelo menos fazer uma avaliação, uma anamnese, se pacientes têm familiares próximos que possuem artrite reumatoide. Então, já vendo essa linhagem genética de familiares próximos, então o periodontista ou qualquer especialidade da odontologia já pode ficar mais atento a essa predisposição que talvez ele tenha devido aos seus familiares que também têm, para que então possa trabalhar de forma mais multidisciplinar, no caso, não só focar na questão da saúde oral, mas também tentar encaminhar esse paciente para um médico especialista de reumatoide, para que então ele também venha ter um acompanhamento, para caso venha a surgir, ele já tem esse acompanhamento. Agora, assim, se tem alguns marcadores já, existe já marcadores sim para esses anticorpos, o fator reumatoide, anticorpos antiproteínas citrulinadas, mas no caso aí só vai poder fazer essa marcação quando já surgir a doença. Entendi. Além do tratamento convencional para periodontite, já vem sendo utilizado algum tipo de anti-inflamatório, porque a gente sabe que a inflamação é o que está ali influenciando bastante nessa progressão. Então, além do tratamento convencional para periodontite, existe alguma admissão de anti-inflamatório que possa vir ajudar nesse processo com esses pacientes? Entendi. No caso, como a artrite reumatoide e a periodontite também têm em comum o tratamento, no caso, uma indicação de um anti-inflamatório, de analgésicos. Então, quando se indica, no caso, anti-inflamatórios para tratar a periodontite, vai influenciar também na artrite reumatoide, diminuindo o grau de severidade da artrite reumatoide. E também o inverso. No caso, os medicamentos que são utilizados para artrite reumatoide, que são anti-inflamatórios, e até os moduladores do fator reumatoide, eles também influenciam na redução da periodontite, porque a periodontite não produz o anticorpo fator reumatoide, então, diminuindo, fazendo essa modulação, combatendo esse fator reumatoide, vai também diminuir a progressão da periodontite. Perfeito. Como a gente já estourou o tempo, não dá mais para perguntar. Obrigado e parabéns mais uma vez pelo trabalho. Muito obrigada. O próximo trabalho é de Maria Eduarda Dias. Tô por aqui, gente. Pode ser organizando. Deixa eu ver como é que liga a câmera aqui. Acho que vai dar certo. Chegou. Boa tarde, vocês me veem direitinho, né? Sim? Ok, então... Boa tarde, eu sou Maria Eduarda Dias, discente da Universidade Federal de Pernambuco, do curso de Odontologia, orientada pela professora Mariana Fogatti, e eu vim compartilhar com vocês os meus estudos mais recentes sobre periodontite e hipertensão e a relação entre eles apontados por mecanismos patogênicos. Então, vamos lá. Mas, primeiro de tudo, o que é periodontite? Periodontite é a inflamação crônica de tecidos de suporte do dente, como gengiva, ligamento periodontal, cemento, osso alveolar, em decorrência de uma infecção por periopatógenos e pela resposta imune a esses periopatógenos.
E o que seria hipertensão? É a elevação sustentada dos níveis pressóricos. O sistólico acima de 140 milímetros de mercúrio e o diastólico acima de 90 milímetros de mercúrio. Mas, além de um prejuízo para a saúde do indivíduo, essas duas doenças elas representam importantes impactos sobre os serviços públicos de saúde, seja na atenção primária, nos centros de especialidades odontológicas de média complexidade ou nos hospitais do complexo hospitalar da UPE, por exemplo, certo? Existem fatores que ligam essas duas doenças, como, por exemplo, estilo de vida, tabagismo, alcoolismo, estresse, mas a gente veio com esse trabalho investigar uma relação ainda mais destacada, que seria a relação através de mecanismos patogênicos, que é o objetivo do trabalho. Sobre a metodologia, a gente pode dizer que é um trabalho do tipo qualitativo, do tipo revisão integrativa, realizado através de um levantamento dos últimos 5 anos no PubMed, com os descritores periodontite e hipertensão arterial, com trabalho só em inglês. Sobre os resultados, o que a gente pode dizer? Foram encontrados 4 principais mecanismos patogênicos que apoiam a relação entre periodontite e hipertensão arterial, que é bacteremia transitória, disseminação de mediadores químicos inflamatórios, estresse oxidativo e disfunção endotelial. A propagação desses periopatógenos pela corrente sanguínea, a gente sabe que o periodonto, os tecidos de sustentação do dente são muito vascularizados. Veja, não é uma situação de sepse, eles não estão sempre na corrente sanguínea. Mas, por exemplo, escovar os dentes pode fazer com que se rompa a barreira da bolsa periodontal para que esses periopatógenos caiam na corrente sanguínea. Com essa queda desses periopatógenos, vai subir os níveis de proteína C reativa no soro, e isso vai induzir uma resposta imune do hospedeiro com a liberação de mediadores pró-inflamatórios, como o fator de necrose tumoral e alguns tipos de interleucinas pró-inflamatórias. A liberação dessas citocinas possibilita um estresse oxidativo nas células endoteliais, ou seja, vai haver um desequilíbrio entre as espécies reativas de oxigênio e as defesas antioxidantes. O que é que vai gerar? Aumento de endotelina 1, que é um potente vasoconstritor, diminuição da disponibilidade de óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, ou seja, vai haver uma vasoconstrição importante, e a gente sabe que vai haver ali um comprometimento também, uma influência na pressão arterial através disso, além de um prejuízo ao próprio revestimento do vaso, além da possibilidade de formação de placa de ateroma, que já se encontrou muitos periopatógenos dentro formando as placas de ateroma. Como conclusão desse trabalho, a gente tem o quê? Número 1, não é uma relação de etiologia. Tem que ter um estado pré-hipertensivo estabelecido e uma periodontite iniciada para que eles possam se agravar. A gente consegue explicar melhor a relação entre periodontite indo para a hipertensão, mas a gente tem algumas dúvidas sobre o caminho inverso, e isso seria, talvez, a possibilidade de aprofundamento de pesquisa. Porque será que a hipertensão arterial influencia a periodontite por comprometimento de microvasculatura, por resposta de autoimunidade, tipo autoimunidade? Além disso, o que a gente pode dizer? Os estudos que acompanharam pacientes que passaram por terapia periodontal verificaram que os níveis pressóricos melhoraram desses pacientes. E, por último, o que a gente pode dizer? Esse trabalho ele veio para destacar que cuidar da saúde bucal é cuidar da saúde, e seguiremos no combate às doenças cardiovasculares, que a hipertensão é de uma alta morbimortalidade, e assim a gente vai estar reduzindo danos sobre o indivíduo, a sociedade e os complexos, os sistemas de saúde. Obrigada. Corrigem, desculpa. Maria Eduarda, mulher como tu é danada. Que apresentação boa. Brigadão. Adorei, viu? Eu ia até falar que realmente, como eu falei já em outra apresentação, a gente vê que não tem esquema no seu resumo, mas você apresentou tão didaticamente que realmente a gente não vê a necessidade. Você não precisava nem de um esquema para sua apresentação ser didática, que você já tinha todo o assunto na ponta da língua. Então, ótimo em relação a isso. Perfeita mesmo. O que é que eu só quero indagar? Senti falta de quantos estudos vocês acharam, o que incluiu, o que excluiu, né? Realmente a gente sente essa falta no estudo. E também, eu só queria que, assim, o que é que acontece? Entendi perfeitamente a relação periodontite,
podendo agravar a hipertensão. Entendi que a hipertensão não se sabe se ela pode ou não levar a um maior quadro de periodontite, mas eu queria que você revertesse isso para a prática. Chega um paciente hipertenso no seu consultório ali. Então, o que é que você leva em consideração em relação à sua revisão para aplicar na prática para aquele paciente? Pois como a gente sabe, a odontologia ela tem que ter muito cuidado para não virar uma profissão extremamente técnica e voltada para a boca, porque senão a gente esquece que cuida do resto também. Cuidando disso aqui, a gente cuida do resto. Então não adianta eu dizer, ok, você precisa escovar os dentes, controlar essa placa, e você vai se submeter a uma raspagem sub- e supragengival, e simplesmente não ligar se esse paciente está cuidando para compensar a hipertensão dele. E, às vezes, assim, até uma anamnese descuidada, a gente não termina nem percebendo que ele tem uma hipertensão descompensada. Então, assim, uma anamnese de qualidade, uma atenção, entender que para o entendimento da medicina periodontal, os componentes da síndrome metabólica importam muito para o resultado do tratamento periodontal, e eu acho que é isso. Perfeito. Você até me fez refletir. Realmente, eu não me lembro de um dentista me perguntar quais são os meus problemas crônicos, histórico de vida, essas coisas. Realmente, ele abre sua boca e ele diagnostica por ali. Então, gostei muito da sua abordagem, tá certo? Da sua importância, desse destaque. E lhe parabenizo mais uma vez. Estou satisfeita. Obrigada, gente. Obrigadão, gente. Obrigadão, Cleiton também. Obrigadão, Gabriel. Nada. O próximo trabalho é de Waynes Cláudio Gomes. Isso, tô aqui. Vou colocar aqui. Só um minuto. O áudio tá pegando? E a imagem também? Tá sim, tudo certo. Certo. Boa tarde a todos. Meu nome é Wênis Cláudio Gomes da Silva. Eu sou acadêmico do 5º período de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e eu vou apresentar o trabalho intitulado Efeitos do Diabetes sobre a microbiota subgengival em pacientes com periodontite, certo? Então, o que é a periodontite? É uma doença infecto-inflamatória resultante da interação entre o acúmulo de biofilme dental e metabólitos bacterianos liberados sobre a margem e suco gengival, que será mediada por uma resposta imunológica do hospedeiro. E o diabetes é uma doença crônica metabólica que vai colaborar para o estabelecimento e agravamento dessa periodontite por vias que serão explicadas posteriormente. O objetivo do trabalho é investigar a plausibilidade biológica da relação entre diabetes e periodontites, com foco nos aspectos microbiológicos por meio de uma revisão integrativa de literatura. Foi realizado um levantamento bibliográfico, selecionando 4 artigos em inglês indexados nas bases eletrônicas Cielo, PubMed e Biblioteca Virtual de Saúde, que se adequaram ao tema e se encontrarem em íntegra na literatura, nas bases eletrônicas, por meio dos descritores periodontite, diabetes e microbiota subgengival, certo? Então, o aumento de glicose no fluido gengival e também no sangue de pacientes diabéticos com controle glicêmico inadequado tende a apresentar uma maior alteração na microbiota subgengival, tendo em vista que os micro-organismos subgengivais, eles dependem basicamente do fluido gengival, de células epiteliais descamadas e de subprodutos microbianos para a sua nutrição. Então, dessa forma, esse ambiente com a maior quantidade de glicose vai se tornar propício para a colonização de micro-organismos periodontopatogênicos fermentadores, ao exemplo da família Brevilleraceae, que vai utilizar catabólitos de fermentação da glicose como substrato para alimentar a cadeia microbiana na região subgengival. Além disso, pacientes diabéticos também apresentam níveis elevados de patógenos anaeróbicos na microbiota devido ao fato de uma maior presença de glicose e essa alteração, essa disbiose da comunidade microbiana do suco gengival, da região subgengival, ao exemplo da P. gingivalis, da P. intermédia e da Actinomyces thecomptenes. Em contraste, a situação encontrada em pacientes não diabéticos, como podemos ver na figura 1, que é uma figura retirada do trabalho de Kocher, Thomas e colaboradores, na qual mostra
a porcentagem de hemoglobina glicada, que é uma hemoglobina encontrada nos eritrócitos humanos, útil para a identificação de altos níveis de glicemia a longo prazo, e a prevalência de micro-organismos nos pacientes sem periodontite, na linha em laranja, que a gente vê que a linha decresce à medida que a quantidade de hemoglobina glicada ela aumenta. Na linha azul, nós temos os indivíduos em condição de periodontite severa, e na linha laranja, na linha verde, de condição de periodontite moderada, demonstrando que essa comunidade microbiológica aumenta em razão do aumento também da quantidade de hemoglobina glicada por paciente, certo? Além disso, em relação, quando essa doença ela está estabelecida, a função dos granulócitos polimorfonucleares e monócitos e macrófagos é prejudicada em razão justamente dessa disbiose, dessa alteração na conformação. E como resultado, a defesa primária contra patógenos periodontais vai ser diminuída, uma vez que essa disbiose está findada na comunidade microbiota oral, condições de periodontite tendem a se estabelecer e evoluir em decorrência da corroboração desses micro-organismos, e podemos ver aqui, por meio desse esquema da figura de número 2, a correlação justamente entre a diabetes mellitus e a periodontite, onde a inflamação crônica ela se apresenta maior plausibilidade para efeitos de deteriorização em decorrência que correlaciona a diabetes e a periodontite, dentre outros diversos fatores que estão aqui mostrados. Tendo em vista isso, podemos concluir, portanto, que há sim a plausibilidade biológica na relação entre diabetes e periodontite, visto que há alterações negativas na microbiota subgengival quando o paciente apresenta um controle glicêmico descontrolado. Sugere-se dessa forma que a atuação do cirurgião dentista como disseminador dessas informações aos pacientes acerca da relação entre diabetes e periodontite, em associação com os demais profissionais da saúde, visando a saúde íntegra do indivíduo. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, parabenizo pelo trabalho, pela pesquisa. Tenho poucas considerações, achei excelente a pesquisa. Cada vez mais a gente vem percebendo que o dentista em si ele também tem que ter um conhecimento muito forte das outras doenças de base, e que cada vez mais vem se descobrindo coisas e que existe uma fortíssima relação dessas doenças, tanto pela questão inflamatória, tanto por diversos outros fatores que vocês já vêm citando aqui nesses trabalhos, nessas apresentações de hoje. Então, isso é uma perspectiva bem futura para esses novos profissionais que vão se formar. Assim, em relação a uma observação, é que vocês poderiam explorar mais tópicos na construção do banner. A gente vê que vocês têm um domínio muito grande na apresentação, que de fato não precisam estar lendo a apresentação para poder explicar bem e passar aquilo pretendido. Então fica até mais bem visual se vocês utilizarem mais tópicos do que os textos corridos. E uma dúvida minha é só o que você acha que esse seu estudo, essa sua revisão, ela pode complementar para o entendimento de hoje em termos práticos. O que é que você acrescentaria em relação à prática odontológica, saber dessa influência da diabetes no agravamento dessa periodontite ou dessa resistência a esses micro-organismos que você citou? Eu acho que fundamental, o principal ponto é justamente de o paciente diabético ele ter a necessidade de ser acompanhado por um cirurgião dentista, mais especificamente um periodontista, tendo em vista que a associação é claramente bem estabelecida na literatura vigente, certo? Então, esse acompanhamento com o cirurgião dentista iria ajudar tanto no tratamento como a entender as diversas alterações que estão acontecendo a nível sistêmico do paciente. Ou seja, aquele paciente ele apresenta a diabetes com controle glicêmico alterado e está apresentando sangramento gengival e não sabe por que tem aquele sangramento gengival. E muitas vezes os médicos não têm o conhecimento dessa correlação entre a saúde oral e a saúde sistêmica, certo? Então, a presença do dentista ela seria fundamental para estabelecer esse nível de saúde assim sistêmico, certo? Tipo,
uma saúde focada no bem-estar do paciente, não só na causa focal da patologia em si. Verdade. Para mim, eu estou satisfeito. Parabenizo mais uma vez pelo excelente trabalho, excelente explicação. E é Muito isso. obrigado. Obrigado. O próximo trabalho é também de Waynes. Pode começar. Certo. Irei apresentar agora o trabalho intitulado O impacto do tabagismo sobre a microbiota subgengival em pacientes com periodontite. Como eu havia abordado anteriormente, a periodontite é uma doença infecto-inflamatória mediada pelo hospedeiro, que vai estar relacionado com bactérias gram-negativas e ao acúmulo de componentes microbianos do biofilme dental nos tecidos do periodonto, certo? E vai estar associado também à desbiose da comunidade microbiana na cavidade oral. Já o tabagismo, ele é, por sua vez, o segundo maior fator de risco para a periodontite. E o seu impacto no agravamento dessa condição, ele vai ocorrer a partir de diversas vias biológicas que serão abordadas posteriormente. O trabalho tem como objetivo investigar a plausibilidade biológica da relação entre tabagismo e periodontite, com foco nas questões microbiológicas a partir de uma revisão integrativa de literatura. Foi realizado um levantamento bibliográfico, selecionando quatro artigos em inglês, com lapso temporal de 2006 a 2018, indexado nas bases eletrônicas Cielo, PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde, que se adequaram ao tema e foram encontrados em íntegra nas bases eletrônicas através dos descritores periodontite, tabagismo e microbiota gengival, certo? Então, o tabagismo ele vai apresentar efeitos vasoconstritores que reduzirão o fluxo sanguíneo, causando efeitos citotóxicos sobre tecidos e células, como exemplo do fibroblasto, que ele vai prejudicar o processo de regeneração dessa condição da periodontite e vai contribuir para a progressão da mesma, certo? E esse fato vai resultar em um número expressivo de fagócitos mononucleares funcionalmente comprometidos. Vai comprometer justamente a proteção dessa região subgengival. E assim, a atividade fagocitária pode reduzir a depuração, ou seja, pode reduzir a eliminação de agentes periodontopatogênicos subgengivais e, portanto, aumentar a sua prevalência na região, certo? Então, mediante uma análise da microbiota subgengival de pacientes tabagistas, foi possível constatar que havia justamente uma maior susceptibilidade para a colonização de periodontopatógenos do complexo vermelho e laranja. Em exemplo do Actinomyces competens, a P. gengivalis e o C. rectus. Em contraste à situação encontrada em pacientes não tabagistas, como podemos ver aqui, esse estudo da figura 2, que é um estudo de 82 pacientes, que correlacionam justamente a porcentagem de bactérias na região na região subgengival de pacientes fumantes, que são as tabelas de azul mais claro, e pacientes não fumantes, as tabelas, os tracinhos, né, de azul mais escuros, onde nós podemos ver que um total dessa contagem de bactéria, no total, os pacientes fumantes apresentam uma maior quantidade de fugiu a palavra agora, de periodontopatógenos nessa região subgengival, certo? E continuando, uma vez que o estabelecimento desse comprometimento da microbiota subgengival ele foi findado, nós vamos ver que há uma maior prevalência de micro-organismos gram-negativos e anaeróbicos, e através disso, um estresse ambiental naquele local vai ser perceptível, porque os patógenos periodontais eles vão alterar seus genes, vão aumentar as expressões proteicas, e através disso eles serão capazes de alterar sua virulência, mudando essa interação patógeno hospedeiro. E desse modo vai contribuir positivamente para o estabelecimento e a gravidade da periodontite em pacientes. Certo? Como podemos ver aqui na imagem, na figura 1, onde esse estudo ele mostrou a quantidade de micro-organismos
Em relação aos pacientes que não fumavam e não tinham periodontite, na linha em azul, a gente consegue ver que essa variação ela é bem menor quando comparado com os pacientes fumantes e acometidos pela doença periodontal, pela periodontite, em verde, e pacientes não fumantes com também periodontite em vermelho, mostrando que, apesar de o paciente ele não ser fumante, ele também pode apresentar uma alta quantidade de micro-organismos periodontopatógenos naquela região subgengival. Porém, o fumo ele vai aumentar esse estresse ambiental e vai modificar essa interação hospedeiro e patógeno. E concluindo, foi possível ver que os estudos eles mostram que há sim a correlação entre o tabagismo e a periodontite, comprovando que o fumo ele age diretamente influenciando diversos aspectos negativos, sendo as principais vias de acometimento, a via microbiológica, a resposta do hospedeiro e a genética. Sendo assim, sugere-se que a atuação do cirurgião dentista como um disseminador de informações ao paciente acerca dos malefícios do fumo para a saúde bucal e que, com isso, possa ser feita uma estratégia que reforce o paciente a vontade de abandonar o hábito do tabagismo. Muito obrigado pela atenção. Olá, Wenis. Oi. Olha, muito bem apresentado, tá bom? Seu resumo foi muito bem escrito. Eu adorei o fato de você trazer figuras de artigos, tá certo? Você colocou a fonte, mas eu senti falta das legendas das figuras. Porque por mais que tivesse, assim, as cores, os nomes, mas aquela legendinha que só diz relação entre... Porque realmente toda figura ela deve ser auto-interpretativa. A gente tem que olhar e entender, e eu fiquei um pouquinho em dúvida nisso. Só nessa questão mesmo. Senti um pouquinho de falta dos critérios de inclusão, de exclusão. Fiquei me perguntando por que só até 2018, já que em 2 anos a gente sabe que muitos novos estudos podem ter surgido, né? Eu sei que às vezes a gente não encontra os estudos, aí por isso que a gente delimita. Mas eu acho que não deixa de ser uma falha, querendo ou não, da revisão, já que já se passou 2 anos desde do levantamento dos dados. Certo? Adorei o tema, adorei você trazer palavras como microbiota oral, como disbiose. Eu estudo muito essa parte de microbiota intestinal, de disbiose, e entendo a importância dessa questão. Visto isso, eu me pergunto se, na graduação de vocês, se há um maior estudo acerca das repercussões sistêmicas dessa disbiose. Porque quando a gente vai estudar a disbiose, a gente sabe que não é só a boca que entra em desequilíbrio, né? Existem bactérias em todo o trato gastrointestinal. E se a gente realmente não tratar a base dessa disbiose, vai ser muito complicado a gente conseguir uma melhora dessa saúde só bucal. Então, eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre isso, tá certo? E como é que como vocês, dentistas, lidam com essa questão? Se vocês encaminham para outros profissionais, se vocês orientam, por exemplo, o consumo de probióticos, buscas com probióticos, alguma suplementação a nível tópico, só para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão. Então, o tratamento do paciente, principalmente do paciente com periodontite e tabagista, ele nunca vai ser único e exclusivo do dentista, certo? A partir do momento que a gente tem ciência que bactérias que estão sendo produzidas na cavidade oral, elas podem adentrar vias sistêmicas através de vasos sanguíneos, vasos linfáticos, eles podem ocasionar outras doenças, sempre entra ali um outro profissional nessa unidade de tratamento daquele paciente. Eu não tenho a noção, assim, apesar do meu período na faculdade, não tenho a noção de quais os profissionais ao certo. Porém, um médico ele seria fundamental no tratamento desse paciente, visto que alterações sistêmicas elas são vistas em decorrência dessas bactérias que estão sendo produzidas na cavidade oral. Além disso, também pode entrar o papel do psicólogo na conscientização do abandono do hábito do tabagismo, visto que é um hábito totalmente prejuízo à saúde pelo paciente, certo? Então, eu creio que essa abordagem multidisciplinar, ela é, sim, muito, muito importante. Perfeito, está certo. Obrigada, viu? Se eu poder adicionar só um pouquinho, em relação à disbiose, ela é, sim, a disbiose ela vai acontecer na cavidade oral, sim, porém, o envolvimento sistêmico ele é totalmente capaz de ocorrer, certo? Visto que tipo, a cavidade oral ela é totalmente irrigada por vasos, por veias, por nervos, então
ela é sim é possível esse envolvimento sistêmico, sim. Perfeito, perfeito. Até a nível de quando a gente recebe em consultório ou como nutricionista um paciente que tem muita periodontite, é sinal clássico de presença de disbiose e é um dos sintomas que a gente procura tratar, restabelecendo essa microbiota. Então, mais uma vez, a importância da multidisciplinaridade nessa questão. E só deixo para vocês que vão entrar aí, né, no campo de trabalho, para vocês realmente firmarem seu nome na tratamento dessas doenças sistêmicas. Porque, por exemplo, quando a gente vai estudar microbiota intestinal, a gente só vê a repercussão da periodontite em relação à gestante. A importância ali é só destacado devido ao perigo que essa periodonte pode trazer para o feto. Mas a gente já viu aqui em várias apresentações como isso tem uma repercussão sistêmica a nível individual também. Então, para vocês se firmarem bem com o nome de vocês no tratamento sistêmico do paciente, tá bom? Mas muito obrigada, Wendel. Obrigado. Tá bem. O próximo trabalho é de Maria Eduarda Arruda. Olá, gente, tô aqui já. Pode ligar a câmera. Tô ligando aqui rapidinho. Posso começar? Pode sim. Bom, boa tarde. Meu nome é Maria Eduarda Lucena. Eu sou acadêmica da FOP, tô no 8º período. E esse trabalho é sobre a avaliação dos graduandos sobre retrações gengivais e ou lesões cervicais não cariosas. Bom, as retrações gengivais, elas são um problema que acomete a gengiva, basicamente na sua margem gengival, que pode ocorrer tanto pela má formação que pode ocorrer tanto pelo problema mecânico da gengiva, como, por exemplo, problemas do próprio dentista quando vai fazer restaurações, o mau posicionamento dentário, e com isso faz com que a margem gengival ela desça e chegue na junção cemento-esmalte, o que causa uma sensibilidade para o paciente. Visto isso, existem alguns tratamentos que podem ser usados para ajudar na resolução desse problema. E um dele, que muita gente continua fazendo, é os procedimentos restauradores, que ajuda a reduzir a sensibilidade dentinária. Porém, a gente percebe que quando junta o procedimento da periodontia com o procedimento restaurador, isso ajuda muito mais a solucionar o problema da retração. Visto isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar como os estudantes estão sendo ensinados a conduzir essa retração gengival lá na Faculdade de Pernambuco. E aí a gente fez um questionário a partir do 5º período para a gente saber como eles iriam conduzir esse tratamento no período de agosto de 2019 a julho de 2020. A metodologia do trabalho, a gente fez uma pesquisa que foi quantitativa, descritiva, prospectiva e transversal, que foram coletados esses dados através do questionário, onde a gente teve 2 casos clínicos mostrando essa retração gengival. E os resultados foram que no primeiro caso desse questionário, a maioria respondeu que faria somente procedimentos restauradores. Já no segundo caso clínico, 25 pessoas responderam que faria as 2 coisas juntas, que é o recobrimento periodontal e a restauração. E com isso a gente percebe que, tradicionalmente, a maioria dos cirurgiões dentistas, eles optam pelo único procedimento, que é o restaurador. Mas a gente percebe que quando tem a combinação do tratamento da periodontia com o tratamento restaurador, promove um melhor resultado estético e funcional. Concluindo a pesquisa, a gente observou que a terapia mais usada ainda é a da restauração somente, mas que com a necessidade dessa multidisciplinaridade, ajudaria muito mais na resolução desses casos. Foi basicamente isso. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Pelo trabalho, pela apresentação.
Eu gostei bastante, até pelo fato de você ter explorado a própria universidade como local de estudo. A gente poderia explorar bem mais, mas ainda não fazemos muito isso. Em relação ao seu estudo, eu também poderia ter mais esqueminhas, mais tópicos para facilitar um pouco a leitura, principalmente na questão dos resultados e da metodologia. Fica até mais fácil de visualizar. O que você acha? Qual o motivo ainda dessa resistência da utilização desse procedimento que você diz que é um pouco menos efetivo e ainda continua sendo passado para os estudantes na graduação? Existe alguma particularidade dessa resistência? Eu acredito que, como o procedimento restaurador é um procedimento mais fácil, mais rápido de conduzir num consultório, os dentistas eles optam por isso, porque realmente é um procedimento que acho que dura em média uns 20 minutos. Se eles fossem fazer os 2 procedimentos, que é o ideal, levaria um tempo considerável. Então, eu acho que, como o resultado não chega a ser perfeito usando só a restauração, mas querendo ou não, chega a ser um resultado, digamos que satisfatório, os cirurgiões dentistas ainda fazem mais o uso da restauração do que utilizar as 2 coisas juntas. Entendi. Então, qual é o maior benefício de você utilizar essa associação desses tratamentos? Porque o recobrimento radicular não é sinal de 100% que a retração gengival vai estar, digamos que... esqueci a palavra. Que vai ter o resultado completo. O recobrimento radicular não quer dizer isso, porque durante a vida, outros fatores podem causar de novo essa retração mais uma vez. Mas, quando o recobrimento radicular é feito com uma própria parte do epitélio e é colocado nesse local, e ainda assim colocam também a restauração, isso ajuda muito mais do que somente colocar o material restaurador, que com o tempo ele vai se desgastando. Com o tempo que a gente vai comendo alimentos que desgastem, utilizando a escova dentária, que causa um mecanismo de irritação mecânica no local, esse material restaurador ele vai saindo com o tempo. Então, é como se esse tratamento fosse necessário fazer vários procedimentos durante a vida do paciente. E com recobrimento radicular seria uma coisa mais duradoura, digamos. Perfeito. Eu estou satisfeito com as respostas e provavelmente vocês ainda vão continuar esse estudo, né? Até foi pontuado por conta do coronavírus. Exatamente. Provavelmente vocês vão ter bastante resultados ainda para mostrar futuramente. Obrigado. E parabéns mais uma vez. Obrigada, viu? Boa tarde. E o último trabalho é de Maísa. Isso, tá aqui. Deixa eu só abrir a tela. Tá certo. Apareceu? Apareceu. Certo. Boa tarde, né? Boa tarde. Meu nome é Maísa Soares Valentim de Oliveira. Eu sou estudante do 3º período de odontologia da FOP, né? Universidade de Pernambuco. E o meu tema são as condutas clínicas periodontais em pacientes cardíacos. Existem várias pesquisas que mostram que os pacientes com problemas cardíacos, né? Eles têm em comum as doenças periodontais. Essas doenças cardiovasculares afetam milhares de indivíduos, sendo que atualmente elas são consideradas uma das maiores causas de morte mundialmente. As doenças periodontais, por sua vez, é uma inflamação que acomete tanto a gengiva como outros tecidos, como o tecido ósseo e também o ligamento periodontal. Ela pode levar até a perda dentária e um dos seus principais sintomas é o sangramento gengival. Essa doença, né, as doenças periodontais, elas são classificadas, elas são até reconhecidas como uma doença silenciosa, por não ter muito a sensação dolorosa no paciente, o que faz ele procurar um atendimento especializado, né, um periodontista, um cirurgião dentista até,
tardiamente, quando seus sintomas já estão mais agravados, como a mobilidade dentária, né? O paciente ali olha a mobilidade do seu dente e vê que não tem causa aparente para isso, e ele vai procurar o cirurgião dentista ou o periodontista, mas já está em sintomas mais agravados, um agravamento desses sintomas, né? Então, o que é que tem a relação? Qual é a relação entre as doenças periodontais e as doenças cardiovasculares, né? Estudos foram desenvolvidos, e até as meninas falaram anteriormente, que vários estudos foram desenvolvidos e foi visto que a periodontite se manifesta em 2 a 3 vezes mais em pacientes cardíacos, cardiopatas, do que em pacientes não cardiopatas. E ainda foi mostrado e encontradas nas artérias do coração as mesmas bactérias, né, que se encontram na região oral. Então, assim, quando tem inflamação, essas bactérias podem, né, cair na corrente sanguínea e ali, junto com a interação, junto com substâncias que também são sinalizadoras, né, dessa inflamação que está na boca, elas podem formar essa placa de ateroma e fazer a obstrução dessa artéria, fazendo com que tenha um déficit de suprimento sanguíneo e ocorrendo a patologia. Então, assim, esse trabalho ele teve o objetivo de relatar essas condutas clínicas, né, periodontais, essas condutas que os cirurgiões dentistas devem ter, o periodontista deve ter em pacientes cardiopatas. E o estudo ele trata-se de uma revisão de literatura que ele foi desenvolvido em meio a fontes indexadas da base de dados PubMed. Foi preferencialmente procurar estudos nessa base, por isso que ela é a única, e buscou-se artigos que fossem entre os anos de 2017 a 2020, que foram os mais recentes. Também nos idiomas em inglês e português, e foi feito um cruzamento, né, de 4 descritores, que foram os descritores: condutas clínicas periodontais em pacientes cardíacos, periodontia, condutas clínicas em pacientes cardíacos. E na análise desses estudos foi que foi desenvolvido esse breve estudo. Aí, no total, foi selecionado 5 artigos. É muito difícil achar artigos, na verdade, que falassem sobre as condutas clínicas. É muito fácil encontrar artigos que falem sobre a relação entre as doenças cardíacas e as doenças periodontais. São diversos e inimagináveis. Então, só que são poucos que se dirigem a essa área, por isso que só foram 5 artigos avaliados. E eles apresentam, sim, seus resultados de forma clara, em forma de testes e tabelas. E a conduta clínica proposta por eles nos artigos é que tem essa informação e a necessidade desse tratamento periodontal para esses pacientes que têm doenças cardiovasculares, porque as doenças periodontais, ela tanto pode causar, né, uma doença cardiovascular, mas ela também pode agravar essa doença cardiovascular. Então, assim, um paciente cardiopata, ele necessita dessa terapia periodontal para não ter esse agravamento dessa doença já pré-existente. E também foram ditas como também, né, a conscientização da necessidade dessa higiene bucal, essa escovação de pelo menos 2 vezes ao dia, essa utilização do fio dental diariamente, também aumentar o número de visitas ao dentista. É muito importante porque um paciente cardiopata ele necessita ser acompanhado e essa profilaxia dentária. E a administração desse tratamento periodontal ela é segura em relação ao risco cardiovascular. Porém, sendo que essa terapia periodontal não cirúrgica, ela necessita ser administrada em sessões de curta duração, de 30 a 45 minutos, pelo menos. E a doença gengival, como eu disse, é uma doença silenciosa. Ela pode não ter sintomas aparentes, e por isso é muito pontual, eles pontuam muito isso nos artigos, que o cirurgião dentista, ele necessita indicar, né, o paciente que ele necessita fazer essas visitas frequentes ao dentista, fazer esses exames odontológicos frequentes, e além disso,
os pacientes ele também devem informar seu histórico médico a esses periodontistas ou cirurgião dentista, né? Sobre seus medicamentos, se ele está tomando ou não anticoagulantes, seus exames médicos, a sua evolução da sua doença cardíaca, isso é muito importante. E com esse trabalho a gente concluiu, né? É muito importante esses cuidados periodontais, né? Tanto com a prevenção das doenças cardiovasculares, como também para a evolução dessas doenças cardiovasculares. E a excelência dessas condutas periodontais, elas devem ser reconhecidas pelos cirurgiões dentistas, pelos periodontistas, e até a ser aplicados durante o seu cotidiano, né? E é isso, eu agradeço. Minhas referências estão QR Code, eu adotei por essa tecnologia, porque eu não consegui colocar aqui. Mas é isso, agradeço muito a atenção de todos. Obrigada. Olá, Maísa. Parabéns por sua apresentação, tá certo? Foi muito esclarecedora. Gostei muito do tema abordado por você, porque se a gente for observar hoje, a gente só falou sobre fisiopatologia e correlação. E, de fato, a gente, para falar um pouquinho de conduta, a gente teve que questionar todos os trabalhos para reverter isso para a prática. E a gente sente falta disso, porque a gente, quanto estudante, a gente foca muito em estudar relação, fisiopatologia, entender muito, e às vezes a gente esquece de como reverter isso para a prática. Então, parabenizo a todos os integrantes do trabalho pela escolha do tema, que eu gostei muito. Uma crítica é em relação à forma de como você apresentou os resultados. Como você mesmo disse, achou poucos artigos, só foram 5. Eu acho que se tivesse uma tabelinha com cada autor e cada resultado, talvez isso ficasse um pouco mais didático, até para a gente entender realmente, já que foram poucos artigos achados e bem recentes, o que cada artigo trouxe como essa conduta, e acho que ia ficar bem legal. Então, fica realmente como dica e aprendizado para os próximos trabalhos que você apresentar. Tá certo? Você apresentou suas referências em QR Code. Achei uma ideia ótima, uma tecnologia maravilhosa. Porém, o QR Code não abriu para mim. Quando eu coloquei aqui para ver, para ter acesso, para dar uma olhadinha nas referências, e de fato não abriu. Então a gente tem que ter cuidado também quando for usar a tecnologia para garantir que ela funcione, né? Não sei se foi um problema realmente mesmo. Eu acho que foi seu, porque acabou de abrir aqui. Pronto, aí depois o Cleito confirma se consegue realmente, porque realmente aqui deu. No meu eu consegui. Acabei de tentar, consegui também. Então, ótimo, maravilhoso. E realmente achei uma ideia massa, porque é uma coisa que. É legal, primeira vez que eu vejo. Exatamente, eu nunca vi. E tipo assim, como é que ninguém nunca pensou nisso? Porque a gente sempre aprende as referências, fica quase ilegíveis para caber tudo. Eu disse, não dá nem para eu ler, quanto mais eles, a gente consegue. Pronto, então parabéns, eu adorei. Obrigada. Então Maísa, me diz só um pouquinho, só para tu falar. Tu disse que só achou 5 artigos. De fato, qual foi a principal dificuldade de ver essas questões da conduta realmente na prática em relação a essas periodontias e as doenças cardíacas? O público também foi uma dificuldade, e quando a gente delimita um pouquinho o público, também dificulta um pouquinho, né, da gente encontrar as condutas. Sim, é porque assim, como eu disse, tem muitos artigos que falam sobre a relação, né? As condutas clínicas não tem muito, porque tanto que quando eu fui procurar, não tinha muitas, as condutas clínicas secundárias, eram mais superficiais possível, sobre a higiene, por isso que eu coloquei aqui o número de visitas, mas sobre a terapia periodontal em si, não tinha muitos artigos, entende? Como a gente queria mais aprofundado, aí dificultou mais. O mais recente, que era o de 2020, que caso depois você queira alguma coisa assim pegar, é um que trazia o mais sucinto possível, sabe? Sobre raspagem, mas bem sucinto. O que me deu mais informações foi a minha professora, a que me orientou. Então, ela me disse que como a desinfecção de boca aberta, de boca toda, não era uma boa para esse. Então, foi ela que foi me dando dicas. Assim, o artigo em si, ele não trazia esse detalhamento.
Entendi. Então, já fica aí uma lacuna em aberto, né, para vocês estudantes saberem onde pode investir, potenciar as publicações, já que a literatura é escassa em relação a isso, né? Isso. Mesmo que vocês tragam isso em relatos de caso, tudinho, então é uma grande área. Então é isso, Maísa. Obrigada, estou satisfeita, tá certo? Parabéns mais uma vez pela sua apresentação. Obrigada. Boa tarde. Para você também. Esse foi o último trabalho. Ana Caroline não apareceu para apresentar. Os avaliadores querem dar uma palavra final, concluir algum comentário? Eu agradeço, primeiramente, pelo convite. Foi muito interessante, principalmente por não ter sido da minha área, a maioria dos trabalhos, eu aprendi bastante com vocês aqui. Então, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade. E no mais é isso. Parabenizar mais uma vez todo mundo, todas as pessoas que apresentaram o trabalho, também aos monitores que contribuíram para a realização do trabalho, porque do evento, foi muito, muito interessante, em geral. E é isso. Deixa eu falar um pouquinho também. Gostaria de parabenizar a todos, os trabalhos foram excelentes. Também fiquei bastante, assim, me senti desafiada, porque sou nutricionista, né, e avaliei trabalhos de um curso diferente, mas fiquei muito feliz também, porque aprendi muito com todos os trabalhos apresentados. Aproveite todas as dicas que a gente deu, as lacunas que vocês perceberam na literatura, e aprofundem nesse sentido para vocês se enriquecerem ainda mais, tá certo? Nessa graduação aí, e se formarem, que eu tenho certeza que vão se formar profissionais excelentes daqui. Então, agradeço também o convite, agradeço ao colega Cleiton, que me ajudou aqui a avaliar, e é isso. Precisando, podem contar com a gente. Cheiro. Eu agradeço também a presença de todos, dos apresentadores, dos avaliadores, desculpa qualquer coisa. E agora eu vou projetar o QR Code para os apresentadores registrarem a presença e quem for registrando já pode ir saindo. E é isso. Uma boa tarde para vocês. A gente também precisa ler esse QR Code agora? Não, só os apresentadores. Vocês estão liberados. Já pode sair? Gente, eu não tenho. Gente, eu não tenho leitor de QR Code. Como que eu faço? Eu vou mandar o link no chat. Obrigada. Nada. Pronto, pessoal, eu coloquei no chat, quem preferir pode acessar por lá e já podem ir saindo.